Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Testes e provações podem conduzir-nos a um crescimento espiritual. Sim, temos que usar esses testes e provações para nos guiarem e para nos ajudarem a crescer no caminho, para dar um crescimento. Porque, na verdade, quando Deus vê que precisamos de mudar de caminho ou melhorar em qualquer ponto na nossa vida, Ele vai permitir que nós recebamos uma certa correção, uma certa disciplina. Como lemos em Hebreus, capítulo 12, versículo 11, toda a disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria. Sim, mas de tristeza. Mas depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Isto é, treinados. Fazer exercício, fazer um treino, exercitados. Fruto de justiça. Perdão. Ora, em João, capítulo 17, vemos quando Jesus Cristo orou e pediu ao Pai, como lemos no versículo 20, Jesus Cristo orou e pediu ao Pai para que nós todos fôssemos um como eles são. Então vejamos em João, capítulo 17, começando a ler no versículo 20. Não rogo somente por estes. Isto era, Jesus Cristo estava a dizer, não estava simplesmente a orar por estes que estavam presentes à frente dele, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, da palavra destes, dos apóstolos. Isto é, Jesus Cristo estava a orar por você, por nós, a fim de que todos nós sejamos um. Por todos nós sermos um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, todos eles sejam um. Um em nós. Queridos irmãos, não é que vamos ser só uma pessoa. E por isso, quando está a dizer que o Pai e o Filho são um, não está a dizer que são uma única pessoa, mas está aqui a falar de uma união, de um espírito de união. E diz assim que sejam eles um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Nós somos um. Deus é um. Sim, o Pai e o Filho são um. Mas não é que o Pai e o Filho sejam uma pessoa. E depois diz, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Aperfeiçoados na unidade. Queridos irmãos, precisamos de ser um. Temos que crescer para nos tornarmos como Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é na imagem do Pai. E assim, se formos um com Cristo, somos um com o Pai. Isto é, somos do mesmo caráter. Ora, sabemos que para estarmos perto de Deus, existem 4, digamos assim, básicas, práticas, para nós para nós estarmos perto de Deus. Ora, isto é através da oração,
do estudo bíblico, de meditarmos e de jejum ocasional. Mas além dessas quatro práticas importantes para estarmos perto de Deus, eu hoje quero abordar 2 pontos críticos, espirituais, que são chave para nos ajudar a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim, 2 princípios espirituais, 2 chaves espirituais para crescermos, para o nosso crescimento espiritual. E a primeira chave é a humildade. A humildade. Uma vontade e desejo e estarmos preparados a sermos maleáveis, moldáveis, sermos transformados, moldados por Deus, através da sua guia, conforme Ele nos vai instruindo. E por isso, precisamos de ser mansos, humildes e mansos. E isto é uma atitude criticamente importante. Irmãos, não sei como sublinhar este ponto suficientemente. É tão importante. É tão importante. Vejam comigo, se faz favor, em Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Ora, em Mateus, capítulo 5, é o Sermão do Monte, e aí vê-se, ao início do Sermão do Monte, as bem-aventuranças. E nestas bem-aventuranças vemos, começando no versículo 3, diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito. É uma certa humildade. Humildade. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, os que se arrependem, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Esta humildade, este desejo de mudarmos, de nos arrependermos e de sermos mansos e maleáveis nas mãos de Deus, é tão importante. Estes princípios são básicos de uma atitude extremamente importante para Deus, que Ele quer ver em nós. Por exemplo, pensem acerca da situação quando os israelitas saíram do Egito. Vocês veem que, quando leem essa história dos israelitas saírem do Egito, vocês perguntam como é que eles podiam ser assim, tão difíceis, tão dessatisfeitos, sempre a desobedecer a Deus, sempre a reclamar. Mas vejam o que lemos em 1 Coríntios, capítulo 10. Em 1 Coríntios, capítulo 10. Porque aí lemos que isso foi um exemplo para nós. 1 Coríntios, capítulo 10 diz: Deus não se agradou da maioria deles, destes israelitas, quando saíram do Egito. Deus não esteve de bom agrado, não esteve contente com a atitude deles. Porque eles não foram mansos, não foram maleáveis, não foram submissos, mas eram soberbos e queriam fazer as coisas da maneira deles. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Quantas pessoas é que eu falo acerca do caminho de Deus e, por exemplo, dizem: mas da maneira que eu vejo é assim, ou assado, ou frito, ou cozido.
Queridos irmãos, não é da maneira que eu vejo. Não é da maneira que você vê. É da maneira que Deus vê. Quantas vezes nós damos instruções aos irmãos de uma maneira gentil, carinhosa, e os irmãos viram a coisa para dizer, mas isto e aquilo e aquilo outro. Porquê? Porquê? Mas há sempre uma objeção, uma reclamação. Bem, quando digo sempre, não é sempre, mas muitas vezes, vê-se em muitas pessoas que são cristãos, esta dificuldade, nesta submissão a essas coisas que são pequenas, sim, mas porquê que não são submissos para haver uma união? Porquê que não? Para sermos um. E por isso diz aqui, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 9, não ponhamos o Senhor à prova. Estamos a pôr Deus à prova. E depois diz, versículo 10, não murmureis. Estamos a murmurar, a reclamar. Não quero fazer isto, não quero fazer. Estamos a murmurar. Versículo 10. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa. Queridos irmãos, estas coisas estão na Bíblia porque nós fazemos a mesma coisa. Sim, quando olhamos para os israelitas, diz sempre, como é que eles podiam fazer isso? Ou como é que eles podiam ter feito aquilo? Irmãos, nós fazemos a mesma coisa. E por isso, essas pessoas não entraram na terra prometida. Não entraram na terra prometida. Agora pense, acerca dos milhões, milhares de pessoas que vão passar pelas grandes dificuldades, pelos grandes testes que vão haver na terra, a grande tribulação, e que muitos vão ter que morrer nisso, mas alguns, ainda vai ser uma boa quantidade, alguns vão sobreviver. E aqueles que vão sobreviver vão ter passado por certas provações tão grandes, tão grandes, tão grandes, que quando eles vêm dos vários pontos da terra para Israel, onde Jesus Cristo se encontrará, essas pessoas vão ter uma atitude humilde e mansa. Vão ter uma atitude humilde e mansa. Vejam comigo, se faz favor, em Sofonias, capítulo 3, vou começar a ler do versículo 11. Naquele dia, não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelastes contra mim, então tirarei do meio de ti os que exultam a sua soberba. Aqueles que vão voltar quando Cristo retornar à terra e que vão voltar para o local onde Cristo está, que vão ser, digamos assim, aquelas primeiras pessoas que vão ter que aprender o caminho de Deus, que passaram pela grande tribulação, no meio deles não vai haver soberba. E tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo nome. No meu santo monte, perdão, isto é, no governo de Deus. Versículo 12. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde. Um povo modesto e humilde.
que confia em nome do Senhor. Aquelas pessoas que vão passar pela grande tribulação e depois vão voltar quando virem Cristo e vão voltar para a área onde o Reino de Deus vai estar a governar, isto é, no Santo Monte. Então, essas pessoas vão ser modestas e humildes. Vão ser mansas, vão ser maleáveis, vão ser ensináveis. Queridos irmãos, estas vão ser as pessoas que você e eu, se estivermos na primeira ressurreição, ou se estivermos transformados à vinda de Cristo como seres espirituais, essas são as pessoas que nós vamos ter que educar, inicialmente, e treinar. E por isso, irmãos, é tão importante nós termos essa mesma atitude hoje. Hoje. Não é amanhã, não é daqui a... no futuro, é hoje. Recentemente eu dei um sermão acerca do local de segurança ou do local de proteção. E eu expliquei que uma das grandes e importantes atitudes que vai ser, digamos assim, uma diferença entre aqueles que vão ser protegidos e aqueles que não vão ser protegidos, será uma atitude mansa e humilde, submissos a Deus. Além, está claro, de obedecer às leis de Deus e terem o testemunho de Jesus Cristo. Mas precisam ter essa atitude de humildade. E eu até fiz referência também a Sofonias, capítulo 2, e fiz referência em Sofonias, capítulo 2, aos versículos 1 a 3. E diz assim: concentra-te e examina-te, ó nação que não tens pudor. Isto é, nação que não és desejável. Isto é, vai-te unir, une-te, examina-te. Antes que saia o decreto, pois o dia se vai como palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor, sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Irmãos, precisamos de unirmos-nos, examinarmos-nos antes deste terrível dia do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra. Precisamos ser mansos hoje. Que cumpris o meu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura, lograreis. Isto é, vais ter sucesso em esconder-vos no dia da ira do Senhor. Porquê, irmãos? Porque o que Deus quer é uma atitude mansa, ensinável e maleável em nós. E está claro que estejamos a obedecer a Ele, acreditar nele, acreditar no testemunho de Jesus Cristo, mas quer esta atitude maleável, ensinável, que é básica para haver uma união. É básica. Porque o nosso golo, a nossa meta, é sermos um com Cristo. Por isso é que também lemos em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, vamos ler no versículo 1. Tiago, capítulo 4, versículo 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde é que vêm estas guerrinhas, estas lutazinhas que há entre irmãos? De onde é que isto vem? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Porquê? Porque não são humildes, não são mansos. Por isso é que diz no versículo 5:
Porque supões que é em vão que afirma a Escritura: o espírito que em vós habita tem ciúmes. O espírito do homem no homem que habita em nós é ciumento, quer coisas para nós, quer a nossa própria, digamos assim, os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades. E depois lê-se no versículo 6. Antes, ele dá maior graça. Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Você quer crescer na graça do Senhor? Então seja humilde, seja manso. Esse é o caminho para crescer na graça de Deus. Precisamos de saber ou conhecer como Cristo é. Ora, como é que Cristo é? Lemos como Cristo é em Filipenses, capítulo 2, começando a ler no versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa. Isto é uma certa união na maneira de pensar. Não é que você é soberbo, pensa de, eu quero da minha maneira, da maneira que eu vejo. Não. Pensais a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor. Sejais unidos de alma. No vosso ser, a vossa vida, sejam unidos. Tendo o mesmo sentimento, a mesma mentalidade, a mesma maneira de ver as coisas. Nada faceis por partidarismo ou vanglória. A minha maneira. E então você arranja um grupinho de pessoas aqui, os outros arranjam um grupinho de pessoas ali, e começa um a dizer, olha, do outro. Irmão, isso é partidarismo. Isso é coisas do mundão. A minha glória versus a tua glória. Não, tem que ser a minha maneira de ver. Mas em vez disso, tenham humildade. Mas por humildade, considerando cada um aos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E isto é que como crescemos no conhecimento de Jesus Cristo. Porque conhecemos a atitude dele. Como ele é. O sentimento dele. Então essa é a primeira grande atitude que nós precisamos ter para crescer espiritualmente. E o segundo ponto importante segue desse. Porque leiam comigo, se faz favor, em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos 8, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você precisa ter uma atitude mansa para poder seguir a guia do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus vai guiar a você, mas não vai dominar você, não vai controlar você, não vai possuir você. Não, não. O
Espírito de Deus simplesmente vai guiar você. E você precisa ter uma atitude mansa e submissa e humilde, como aqueles que vão estar depois da grande tribulação. Deus vai deixar um povo humilde e modesto para trabalhar com eles. Nós precisamos ser modestos e humildes hoje, irmãos. Hoje. Não é amanhã, é hoje. Irmãos, precisamos de deixar Deus guiar a nossa vida através do Espírito Santo de Deus. É por causa disso que nós precisamos ser humildes e mansos. Precisamos desta humildade, desta mansidão. Vejam comigo, se faz favor, em Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3. Vamos começar a ler do versículo 1. Lembra-lhes que se sujeitam aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, sejam prontos para toda a obra. Isto demonstra uma atitude de humildade, não só na igreja, mas muito mais para as pessoas que estão em autoridades, que governam. O que é que se vê hoje em dia na sociedade? Demonstrações e manifestações, porque vemos esta atitude de rebelião. Esta atitude de rebelião. Não é uma atitude de mansidão. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda a cortesia, ou de mansidão, como está na Almeida Revista e Corrigida, para com todos os homens. Queridos irmãos, isto é que precisamos ter. Pois nós também, outrora, éramos nécios, ou insensatos, desobedientes, desgarrados ou iludidos, escravos de toda a sorte de paixões, escravos de toda sorte de paixões físicas. Éramos. E prazeres. Vivendo em malícia e inveja. Porque é o espírito do homem no homem. Odiosos e odiando-nos uns aos outros. Irmãos, isto é o que éramos. Não éramos mansos. Mas, porém, se manifestou a benignidade de Deus. Isto é, Jesus Cristo veio, que é a bondade de Deus para connosco, que foi manifestado, a primeira vinda dele, ele veio. Nosso Salvador. E seu amor para connosco. O seu amor de Deus para connosco foi enviar o Filho de Deus. João 3,16, amor que Deus tem, que me enviou o seu único Filho. Então se manifestou a benignidade de Deus. Como? Através da vinda de Cristo. Versículo 5. Não por obras de justiça praticadas por nós. Não foi porque você ou eu somos tão boas pessoas e por isso Jesus Cristo veio, porque eu sou tão boa pessoa. Não! Não! Você não é, eu não sou, nenhum de nós somos. Jesus Cristo não veio por causa de nossas obras de justiça que nós tenhamos praticado. Não. Mas Jesus Cristo veio segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou. Salvou deste mundão
Sim, não estamos completamente salvos, ainda não temos vida eterna, mas estamos neste processo de salvação. Mas nos salvou deste mundo, nos tirou deste mundo, nos separou. Como? Como? Mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O que é que isso quer dizer, irmãos? É o Espírito Santo que Ele derramou sobre nós, ricamente, por meio de Jesus Cristo. Mas o que é esta lavagem regeneradora e renovadora do Espírito Santo de Deus? Aqui vemos 2 pontos. Uma lavagem que o Espírito Santo de Deus dá a nós, em primeiro lugar, que nos regenera, e em segundo lugar, que nos renova. Uma lavagem regeneradora e renovadora. Ora, o que é ser regeneração? Vejamos isso primeiro. Isso vemos, por exemplo, em 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. Só mantenho um ponto aí em Tito, para voltarmos a ele daqui a pouco. Mas vejamos 1 João, capítulo 3, versículo 1 e 2. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Como é que somos chamados filhos de Deus? Ou é simplesmente, olha, vou-te dar o nome de filho de Deus? Não, somos gerados filhos de Deus. E, de facto, somos filhos de Deus. De facto, somos gerados filhos de Deus. Como você e eu fomos gerados pelo nosso pai físico, no ventre da nossa mãe, agora somos regenerados pela segunda vez pelo Pai Celestial. E por isso somos, de facto, filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece. O mundo não entende isto. O mundo não entende isto. Se você recebeu o Espírito Santo de Deus, você foi regenerado de novo, pela segunda vez. Amados, versículo 2. Agora somos filhos de Deus. Como diz, de facto somos filhos de Deus. Porque fomos regenerados pelo Espírito de Deus. Pela semente espiritual de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sim, porque ainda estamos no ventre da mãe, fomos gerados, e o ventre da mãe, falando espiritualmente, é a igreja, ainda estamos no ventre da mãe, ainda não nascemos de novo. Temos que perseverar até ao fim. Sabemos que quando Jesus Cristo vier, quando Ele se manifestar pela segunda vez, seremos semelhantes a Ele. Porque haveremos de vê-lo como Ele é. Queridos irmãos, isto é tão importante entendermos. E por isso diz no versículo 9, todo aquele que é nascido ou regenerado de Deus, como seria uma melhor tradução da palavra Gnau, aquele que é regenerado de Deus, não vive na prática do pecado. Não quer dizer que nunca faça um pecado aqui ou ali, mas não quer fazer isso. Não quer praticar isso. Talvez caia na fraqueza ou num descuido, mas não quer. Está a esforçar-se a ser uma pessoa diferente. Por isso não vive na prática do pecado. Pois,
ou visto que o que permanece nele é a divina semente. O que permanece nele é a divina semente. A palavra grega para semente aqui é a palavra grega 4690, que significa esperma. A esperma divina que procede do Pai. Ora, esse não pode viver pecando porque é gerado, como devia ser traduzido da palavra original de novo, como é gerado de Deus. Ainda não nasceu pela segunda vez, mas já foi gerado. Por isso, nós fomos regenerados pela semente divina, a divina semente. Isto é a regeneração do Espírito. Vejam em 1 Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível. Quando você e eu fomos generados pela primeira vez de semente corruptível, isto é, de uma esperma humana que era corruptível, quer dizer que depois de sair do corpo de um homem, vive por umas certas horas e depois morre, é corruptível. Mas a semente divina não é corruptível. É uma semente que vive eternamente. É o que diz aqui, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível. Isto é, do Espírito Santo de Deus. Fostes regenerados pelo Espírito Santo de Deus, mediante a palavra de Deus, mediante a promessa de Deus, a promessa do Pai, nos fazer filhos e filhas dele, a qual vive e é permanente. Queridos irmãos, a palavra do Senhor é permanente e eterna. Deus não mente. E por isso fomos regenerados. Voltando então, mantenham o dedo aqui em Pedro, em 1 Pedro, mas voltando então a Tito, capítulo 3, versículo 5, que lemos o lavar regenerador do Espírito Santo. Por isso estamos a ver que a lavagem regeneradora do Espírito Santo é quando recebemos o Espírito Santo através do batismo do Espírito Santo, lavar regenerador do Espírito Santo, nos tornamos gerados, regenerados pelo Espírito Santo. Mas também diz, pelo lavar renovador do Espírito Santo. Então, o que é isso? Então, se voltarmos a 1 Pedro de novo, a 1 Pedro, em capítulo 1, versículo 2, diz: eleitos, nós somos eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, segundo a sabedoria de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência. O que é a santificação do Espírito? É que somos separados, postos separados, para vivermos uma vida diferente, uma vida nova, para sermos renovados na maneira de viver, somos santificados através do Espírito de Deus para a obediência e pela expressão do sangue de Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Queridos irmãos, o Espírito Santo de Deus é a ajuda de Deus. É o Consolador de Deus que nos ajuda a vencer
as nossas fraquezas, que nos guia, e se nós formos maleáveis e moldáveis, vamos seguir essa guia e vamos então pôr em prática o que o Espírito Santo de Deus nos faz lembrar na nossa cabeça. Vejam em João, capítulo 14. João, capítulo 14. João, capítulo 14, versículo 26. Mas o Consolador, esta ajuda do Pai, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em nome de Jesus Cristo. Este Consolador, este Espírito Santo, nos guiará, nos ensinará todas as coisas, nos guia e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo nos guia. Esta semente viva, esta essência do Pai, este poder espiritual de Deus, que nos ajuda, digamos assim, este DNA espiritual de Deus, que nos ajuda, que está em nós, nos ajuda e que nos guia, faz lembrar tudo o que nos tem dito Jesus Cristo. Veja também no capítulo 15, João capítulo 15, versículo 13. João 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida a favor de nós. Isto é o que o Espírito Santo faz por nós. E depois vejam no versículo 26. Diz assim: quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E então vos ensina a seguir o caminho de Deus. Nos guia completamente. E por isso, o Espírito Santo de Deus, que é esta chave espiritual que nos ajuda a crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, vai nos ajudar a mudar a nossa maneira de pensar, vai nos renovar a maneira de viver, uma vez de recebermos o Espírito Santo. Quando somos batizados, recebemos o Espírito Santo. Depois de recebermos o Espírito Santo, o trabalho do Espírito Santo de renovação começa. E temos que perseverar nesse trabalho, continuar nesse caminho até ao fim. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 8. Colossenses, capítulo 3, versículo 8. Colossenses, capítulo 3, versículo 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Tirem da vossa vida estas coisas todas: a ira, a indignação, a maldade, a maldicência, a linguagem obscena do vosso falar. Não mintam uns aos outros. Porquê? Porque vos despistes do velho homem. Mas, versículo 10, vos revestiste do novo homem. É uma renovação, é uma lavagem renovadora com a ajuda do Espírito Santo de Deus que nos guia, que se faz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. O Espírito Santo de Deus nos ensina a sermos como Cristo é, porque nos ajuda a conhecer quem Cristo é, para nós sermos à imagem de Jesus Cristo, aquele que nos criou. E vejam no versículo 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Isto é, renovai-vos com a ajuda do Espírito Santo.
santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Esta atitude mental que precisamos de pôr de frente, que é uma atitude mansa e de misericórdia, afetos de perseverança, longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Um irmão faz uma coisa errada, perdoem. O meu irmão diz uma coisa errada, perdoem. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Estamos prontos a perdoar? Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Porque Deus é amor e temos que renovar-nos através da ajuda do Espírito Santo para sermos à imagem de Jesus Cristo, que Jesus Cristo é a imagem do Pai, para nós sermos um. Isto é, conhecermos Jesus Cristo. Crescermos no conhecimento do nosso Salvador Jesus Cristo e assim aplicar ou ter a mesma graça. E como lemos há pouco, aqueles que são humildes, Deus dá mais graça. É parte deste crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vejam em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versículo 11 a 16. Ele mesmo nos concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Deus nos deu vários ministros com vários talentos e, digamos assim, dons do Espírito Santo para executarem certas capacidades no nosso crescimento espiritual, para nos ajudarem. Deus nos deu estes ministros. Nós ouvimos estes sermões para nós fazermos o quê? Versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. A intenção é que nós venhamos a ser mais perfeitos para o desempenho do seu serviço. Para nós desempenharmos, fazermos as coisas que Deus quer que nós façamos. Cada um de nós tem certas coisas a fazer para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da Igreja de Cristo, a Igreja de Deus, até que todos cheguemos à unidade da fé, sermos unidos na fé, na esperança e no pleno conhecimento do Filho de Deus, para chegarmos ao pleno conhecimento de Jesus Cristo. À perfeita varonilidade, isto é, ao homem perfeito, para sermos um homem perfeito como Jesus Cristo é. Isto é, conhecermos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Isso é que é crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor de todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor. A verdade que é sermos filhos e filhas de Deus, seguindo isso com o amor que Deus é. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo, para que, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Queridos irmãos, Deus nos deu os ministros na Igreja para nos equipar a servirmos a Igreja, para a edificação da Igreja, para sermos unidos na fé, para crescermos em entendimento, no conhecimento
do nosso Senhor Jesus Cristo, para sermos um homem perfeito como Ele é, seguindo esta verdade em amor, em carinho, crescendo à plenitude de Cristo, ao homem perfeito, para que sejamos todos unidos, crescendo em amor, sendo um. E por isso a meta, o golo, é de crescermos em unidade, para sermos um, para crescermos à estatura de Cristo, para crescermos em amor. Cristo é a imagem do Pai e o Pai é amor. E por isso, irmãos, eu posso dizer que, ao fim disto tudo, é muito simples. É muito simples. A finalidade é de sermos um, como Cristo e o Pai são um, para nós sermos um. E isso foi o que Jesus Cristo orou, como lemos há pouco. E por isso, irmãos, não é crescer em conhecimento técnico acerca de certa coisa desta profecia, daquela outra e tudo, e complicado, isto quer dizer aquilo. Irmãos, doutrina é importante. Está claro que doutrina é importante. Para não sermos enganados. Mas precisamos entender que a meta é desenvolvermos o caráter de Cristo. Sermos um homem perfeito à plenitude de Cristo. Para o imitarmos a Ele. E por isso, irmãos, vemos, dediquei hoje este sermão a explicar duas chaves espirituais para crescermos em graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador. Primeiro é uma atitude mental, de humildade, de mansidão, de sermos maleáveis. E a outra é, com essa atitude, seguirmos a guia do Espírito Santo para nós sermos renovados de dia a dia, para virmos a ser um novo homem. E por isso lemos em 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 17 e 18. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro destes insubordinados, descaias da vossa própria firmeza. Não desviem do caminho. Mantenham-se fiéis até ao fim. Estejam a perseverar até ao fim. E cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com estes dois princípios: mansidão, humildade e seguindo a guia do Espírito Santo. A Ele, irmãos, seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém.